Boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os processos de cura, entender um pouquinho como é que funciona. Boa noite, meu amor. Que delícia ter você aqui. Hoje a gente tem uma trilha, não sei se tá dando pra ouvir o som? De lá de fora. Hoje a gente tem uma trilha sonora ao vivo, maravilhosa, no café aqui do lado. Mas tem que me prender. Pois é, vamos falar um pouquinho hoje sobre... Oi, Ana Célia! Tudo bom, minha flor? Falar um pouquinho sobre os processos de cura, essa jornada que a gente vive, muitas vezes sem nem perceber, a gente já entrou nela. Oi, Lua! Eu vou começar a falar, essa live eu vou deixar gravada, então eu vou começar a falar um pouquinho sobre sobre esse tema, né? Porque ele é super vasto, então a gente vai falar bastante. Se o som de fora estiver incomodando muito, estiver dificultando de me ouvir, me avisem, por favor. Mas som é de qualidade, o povo canta bem. Então tá ótimo, estamos aqui privilegiados e abundantes. Então, é inevitável falar do processo de cura sem falar do processo de autoconhecimento, né? O processo de cura é consequência, tá ali caminhando junto com o processo de autoconhecimento. É um processo automático, né? E como é que a gente inicia? A gente ouve falar tanto sobre o autoconhecimento, é uma palavra que agora está super em voga. E como é que a gente inicia esse processo de autoconhecimento, né? Como é que ele se dá? Eu acredito muito que ele inicia naturalmente quando a gente sente aquela necessidade de começar a observar os acontecimentos da nossa vida, a sair do automático, né? A começar a observar o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, por que as coisas estão se repetindo. Então, esse processo de começar a observar a si mesmo, de começar a buscar se entender um pouco, se compreender, traz automaticamente esse lugar de, opa, tem algo que não está certo e eu preciso transformar. Quando a gente fala sobre o processo de cura, a gente fala sobre esse processo de transformação, de transmutação, onde a gente pega toda a nossa história, todos os nossos acontecimentos, todas as feridas que ainda estão abertas, todas as dores que ainda estão ali presentes, e a gente busca transformar. A gente busca trazer um novo olhar e uma nova perspectiva. O que não apaga a história ou as vivências. Não apaga o fato de que doeu. Mas não precisa doer para o resto da vida. Então, para mim, a coisa mais linda do processo de autoconhecimento e automaticamente de cura é exatamente essa libertação. Que a gente não precisa carregar a ferida aberta para o resto da vida. A gente pode carregar cicatrizes, porque elas vão estar lá. Porque a história existiu. Mas elas não vão mais doer. E elas não vão impedir que você viva ou definir quem você é. Então, eu sinto que é muito importante trazer inicialmente essa perspectiva do processo de cura e de autoconhecimento, porque é muito individual, mas automaticamente hoje eu percebo, enquanto terapeuta, em todas as pessoas que eu já atendi durante todos esses anos, que existem padrões muito semelhantes, né? E quando a gente fala sobre o autoconhecimento e também as curas, é muito importante a gente lembrar que tudo começa na nossa primeira infância. Tudo inicia ali na nossa criança interior. E que ela existe dentro da gente. Nosso corpo só cresceu, mas ele vivenciou, experienciou tudo até hoje. Cada pedacinho da nossa pele que só foi, né, se multiplicando aí, como a gente fala, esticando, vivenciou, experienciou, então essas memórias estão na gente. Mas
eu sinto de começar compartilhando um pouquinho do meu processo, como começou, né? Parando para analisar, porque é desafiador a gente parar para analisar como foi que eu comecei, porque é um início tão natural, né? Esse processo de autoconhecimento, que é meio desafiador a gente colocar uma data, né? Mas tudo iniciou para mim em 2013, quando pela primeira vez eu tive acesso a uma terapia holística chamada iridologia, com a maravilhosa Ana Lobo. Super indico, quem sentir de fazer, tiver curiosidade, fala comigo que eu vou passar o contato dela, porque ela é muito, muito boa. E essa técnica possibilita que você traga toda uma leitura através da sua íris, não só do campo emocional, das suas ações, dos seus padrões, mas também toda a parte física, toda a questão que você carrega no seu DNA, as predisposições genéticas, tudo. E eu achei assim maravilhoso, porque pela primeira vez eu estava tendo uma visão minha através de uma outra perspectiva, né? Além daquelas que eu já conhecia da minha família, das pessoas que estavam ao meu redor e a minha própria. E foi muito interessante me ler através dos olhos de outra pessoa, porque tudo aquilo fez muito sentido dentro do meu coração e era muito íntimo. Era algo, muito daquilo também eu não queria ver. Eu sabia que existia, mas eu não queria ver. Era algo muito, muito íntimo. Mas ali eu entendi que eu precisava conhecer a Naila. Precisava entender quem era aquela mulher que estava sendo retratada e que eu estava escondendo dentro de mim. Depois da maternidade, eu desenvolvi ainda mais a dermatite atópica. O que me fez, além de procurar, claro, todos os médicos tradicionais, dermatologistas, alergologistas, vários BOs de tratamento, não estava dando jeito, eu entendi que era fundo emocional e que tinha a ver com esse processo de autoconhecimento. E aí, em 2016, eu comecei a trabalhar ser trabalhada com a... Ai, eu esqueci o nome da técnica. Mas é maravilhosa, maravilhosa, que fez todo um tratamento natural e também me trouxe para a consciência muitas questões. Mas ainda era tudo muito nebuloso para mim, meio, né, sem entender. Durante toda a minha vida tinha a jornada espiritual, mas que tinha a ver com a minha parte espiritual, não com o meu eu que viveu aqui, que vive aqui e que experienciou tudo, né? E foi através, quando eu comecei a fazer o Theta Healing, que eu fiz o curso, né, no início, em janeiro de 2019, que eu comecei. Boa noite, meus amores, gratidão pela presença, tô aqui empolgada falando. Que eu comecei a trazer esse olhar para dentro. E assim, é um processo mesmo. Não tem como a gente falar de cura e achar que as coisas vão se resolver de um dia para o outro. Eu sempre gosto de trazer essa analogia, assim, quando a gente pega uma casa e a gente vai mexer na base que sustenta ela, a gente não tem como quebrar tudo de vez, porque a casa vai desmoronar. A gente tem que ir fazendo isso aos poucos. E é como o nosso corpo, é como nossa mente, é como o nosso inconsciente entende. Muita coisa a gente consegue sim trazer para a consciência e dar um estalo e fazer diferente. Mas aquilo que está muito enraizado, ele leva sim um tempo para que a gente possa trazer para a consciência, para que a gente possa sentir no coração como verdade. Porque é uma diferença enorme entre a gente saber e a gente sentir. Entre a gente saber e de fato fazer sentido para que a gente naturalmente consiga se integrar com aquilo. Além também do tempo que leva para que a gente traga para a ação. Nem todos, mas uma boa parte das pessoas tem dificuldade de trazer para a ação, de trazer essas transformações com constância para que elas realmente se tornem novos hábitos, novas formas de pensar, novas formas de olhar, né, o mundo. Então, de fato, é um processo, é uma repetição. Mas assim, para a gente chegar nesse ponto todo, é muito importante também que a gente se permita ter clareza, que a gente se permita ter aceitação quando a gente olha para a nossa luz e para nossas sombras.
Porque, como eu falei, quando eu iniciei o meu processo, que eu me li através, né, da leitura da iridologia, tinha muita coisa que eu sabia que existia, mas eu não queria olhar, não queria aceitar. Então, é muito importante, porque não tem como a gente se permitir transformar aquilo que a gente não quer enxergar, aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente não quer iluminar. Então, é muito, muito, muito importante nessa observação a gente ter a humildade de entender que somos seres imperfeitos e sempre seremos, e que tá tudo bem. Ninguém aqui é o alecrim dourado. Uma amiga maravilhosa minha sempre usa esse termo que eu acho extraordinário. Ninguém aqui é o alecrim dourado. Todos nós somos imperfeitos e tá tudo bem admitir isso. Tá tudo bem olhar para isso. Para mim é muito mais triste a gente deixar de olhar e deixar aquilo acumulado, condicionando a nossa vida, porque sim, as nossas dores nos condicionam, nos prendem, nos amarram. Então é muito importante a gente se permitir olhar, clarear essas dores, clarear as nossas sombras, para que a gente possa, sim, começar a viver esse processo, né? E o tempo que leva, a gente é muito apressado, né? Principalmente hoje em dia, que a gente tá com a mente super acelerada, muita informação, muita exposição à tela, muita rapidez de tudo, ansiedade bombando, né? A mente lá no futuro. A gente quer viver a cura para ontem. Nossa, que isso, não tenho tempo, gata. Mas é um processo igual uma ferida no nosso corpo. A ferida abre, ela leva um tempo para cicatrizar camada por camada. É a mesma coisa na nossa ferida interna. Não tem como de um dia para o outro a gente simplesmente curei, né? Então, é importante a gente ter paciência, é importante a gente ter esse autoacolhimento, é importante a gente entender que nesse processo, nessa jornada, tem dias que são mais leves, tem dias que são mais desafiadores, tem dias que aquilo dói de novo, tem dias que a ferida perde o cascão e abre. É um processo, de fato. E o autoacolhimento, o respeito pelo seu tempo, o respeito pelo seu processo, pela sua dor, é muito importante. E tem que começar em você, tem que começar em nós. Não tem como a gente esperar que o outro faça isso se nós não fizermos. Então é muito importante a gente respeitar o tempo do processo. É muito importante a gente também se permitir desconstruir as nossas perspectivas, porque muitas delas são contaminadas pelo que ensinaram, pelo que disseram, pelo que nos fizeram acreditar. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 7 anos. Hoje eu sei que tudo que eu falo para ela, de alguma forma na cabeça dela, se torna realidade. Dentro da cabeça dela, o que eu falo é verdade absoluta. Olha a responsabilidade. E quantas coisas a gente ouviu, não só dos nossos pais, mas de professores, de tios, né, de vizinhos, de pessoas ao redor, que a gente acreditou que era verdade sobre nós mesmos, sobre o mundo, né, os julgamentos. Então é importante que a gente esteja aberto para desconstruir a nossa perspectiva e entender que novas perspectivas podem surgir. Porque o processo de cura também fala sobre mudança de perspectiva. Fala sobre a gente olhar para a nossa história de uma forma completamente diferente. Voltando a falar da minha experiência, eu durante muitos anos acreditei que eu era vítima da minha história. Apesar de sempre ter tido a postura de ir para frente, de ser, né, tá no mundo, ser mais independente, já fui a rebelde, muito leve, mas sim, eu me sentia vítima do mundo. E hoje eu entendo 100% que as vivências que eu tive até hoje foram extremamente necessárias para que eu, hoje, enquanto terapeuta, pudesse ter a empatia e a compreensão dos processos de cada um. Hoje eu tenho 100% consciência disso, porque eu escolho olhar por essa perspectiva, porque isso para mim é realidade. Hoje eu ouço muitos pacientes falarem
das suas emoções, das suas vivências, e eu sei, eu consigo compreender porque eu já senti isso. Então, como eu acredito que nada nessa vida acontece à toa, eu escolho olhar por essa perspectiva, eu escolho acreditar nisso. Então, é muito importante que a gente esteja aberto para trazer novas perspectivas, para transformar as nossas perspectivas e entender que lá dentro da gente existe o nosso olhar para o mundo, com o nosso saber interno, com a voz que a gente tem interna do nosso coração, do nosso sentir, sabe? Daquilo que a gente lê sem contaminação. Lembrando também que durante esse processo de cura, durante esse processo de autoconhecimento, a gente muitas vezes pode vir a passar por catarses físicas, que às vezes pode ser muito assustador. Mas o que são as catarses? São as limpezas, são as expurgações, as purificações. Às vezes o processo é tão intenso, tão profundo, que o corpo reage. E aí eu também volto para contar de uma experiência que eu tive, inclusive durante a pandemia. Eu estava num ano de muito processo de cura. Assim, a gente sempre está, né? Na verdade, quando a gente inicia essa jornada, a gente sempre está trazendo um processo, claro que em graus diferentes, mas de alguma coisinha, de alguma vivência, de alguma coisa que a gente acabou de ver, que a gente vai olhar, transformar, enfim. E foi tão intenso, que eu cheguei a ter uma inflamação no umbigo. Mas assim, que durou 24 horas, uma coisa muito louca. E para mim foi muito simbólico essa ideia de expurgação, de limpeza, sabe? Principalmente diante do processo, dentro do cenário do processo que eu estava vivendo, né? Do contexto. Então, de fato, essas catarses podem acontecer. Muito sono pode chegar, muita limpeza através de banheiro também. Nesse ano, Ave Maria, achava que realmente eu sempre estava no banheiro, estava limpando muito. Então, é um processo que muitas vezes a gente acaba trazendo para o físico, quando realmente são assuntos muito enraizados, assuntos muito que estão ali naquela base que eu falei no início, né? Na estrutura da casa. E como é que a gente pode viver esses processos de forma mais leve, trazendo mais compreensão deles, trazendo mais clareza, né? Como é que a gente pode aprofundar também nesses processos? Tem muitas e muitas técnicas que trazem, né? Tem não só as terapias holísticas, mas a psicoterapia, a psicanálise. Eu posso falar com propriedade das terapias holísticas, porque é com que eu trabalho. E dentro dessa área tem inúmeras técnicas que te possibilitam ter esse acesso ao seu inconsciente, ter acesso ao que está reverberando no seu campo energético, trazer uma compreensão, né, um olhar diferente, uma outra perspectiva de tudo que você está vivendo, da sua história, poder te auxiliar a trazer clareza. O porquê que fazer terapia é tão importante? Porque a gente traz clareza para aquilo que a gente está acessando, para aquilo que a gente está entendendo naquele momento, sentindo naquele momento. A gente aprende a lidar. Oi, lindeza, boa noite. A gente aprende a lidar com as nossas emoções, né, de forma mais sólida. A gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções quando a gente é criança, né? Quando fomos criança, não fomos ensinados como nossos pais não foram, os nossos avós. Isso é muito novo, esse processo de ter clareza da saúde mental, de ter, né, essa percepção, respeito, uma outra... Boa noite, Chuchu. Uma outra forma de lidar com as crianças, né? Ainda em construção. Então, é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, é importante a gente aprender a lidar com essas informações que vão chegando, com as memórias que vão chegando, com essa ferida que está aberta, que está doendo, sabe? É importante ter alguém ali que vai te acolher, que vai trazer para você mais tranquilidade, mais leveza.
para colocar a mão na ferida, para limpar a ferida, fazer o curativo, para te auxiliar a viver esse processo de cura, de regeneração. Então, é muito, muito importante. Claro, muitas pessoas não têm a possibilidade, né, de fazer e vivem esse processo sem nem ter ideia que estão vivendo. Mas, quando você tem a possibilidade, invista em você, porque é muito, eu te falo no processo de não só ser a terapeuta, mas de ser quem é assistida durante muitos e muitos anos. Eu cheguei nas terapias holísticas por ter sido assistida muitas vezes, né? Então, faz toda a diferença, toda a diferença. E hoje em dia continuo, claro, me permitindo cada vez mais. E quando eu estava preparando, né, meu roteirozinho para falar aqui, me veio uma frase muito, muito significativa, que a cura é a consequência da sua permissão e determinação de conhecer de fato a si mesmo, escolhendo sair do condicionamento e agindo de acordo com o que te faz vibrar com a verdade do seu coração. Então, no momento em que de fato você se permitir viver o seu processo, viver o novo, agir para o novo, tenha certeza que a sua cura está agindo e acontecendo. E é isso, eu senti de trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse processo. Quero falar mais um pouquinho também, eu lembrei de contar como é que foi o meu processo, né? Até chegar na medicina da ayahuasca, porque aí também foi um novo processo de cura na minha vida. Não tinha como eu não falar sobre isso. Eu achava que a ayahuasca era a cereja do bolo, porque eu sempre vinha experimentando novas técnicas de terapias holísticas. Também já era acompanhada por uma psicanalista, já tinha feito antes a terapia convencional. E sempre ali, né, olhando para os meus processos, olhando para as minhas sombras, reconhecendo, vivendo tudo isso. E eu falava, assim, na época eu tinha muito medo, né, da medicina. Eu estudava bastante sobre, mas tinha muito, muito medo. Então, eu achava que ia ser a cereja do bolo, porque eu já tinha acessado muita coisa, já estava trabalhando com as terapias. E quando eu me permiti viver esse processo e comecei a acessar a medicina, foi transformador, porque é um outro processo de cura. Outras coisas, novas coisas vêm para a consciência, né? Coisas que eu já tinha visto, já tinha percebido, mas o que eu falei lá no início, né? Entre a gente saber e a gente sentir para agir, menina, às vezes é um longo caminho. No meu caso, até hoje. Meu processo é passinho por passinho. Mas a medicina me traz com mais rapidez a lucidez e a clareza dessas questões. É um diálogo comigo mesmo muito importante, que me ajuda muito, 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 muito. E aí eu entendi que ela não foi a cereja do bolo. Eu entendi que ela está sendo um novo bolo. Ela está trazendo para mim um novo processo de cura, um novo processo de limpeza, de expurgação, né? Então, é importante a gente entender quais são as nossas medicinas, né? Quais são as medicinas que são pra gente, que a gente se identifica, quais são os caminhos que a gente se identifica em buscar esse processo de olhar pra gente, observar, né? Se permitir ter clareza, ter verdade com a gente mesmo. Mas é fundamental que você, em algum momento da sua vida, se permita se libertar das dores, das feridas, de tudo aquilo que você viveu na sua história que realmente que te marcou negativamente. Se libertar desse peso, porque você já não vive mais isso, você não precisa carregar. Que você possa se lembrar todos os dias que é necessário
em algum momento da sua vida, você se permitir deixar essas feridas abertas cicatrizarem para que você se permita viver aquilo que você veio fazer aqui enquanto alma, que é viver a sua história, a sua verdade do seu coração, sem precisar ser condicionada por suas dores, sem precisar carregar o que já nem é seu, nem te pertence mais, se permitir transformar. Mas uma frase que veio, eu anotei, eu falei um pouquinho sobre ela, mas é exatamente isso. A cura não apaga a sua história ou o que você já viveu, mas a cura te liberta de ser refém da sua história e do que você já viveu. Então, eu finalizo com essa frase maravilhosa que eu senti na hora que eu estava aqui preparando. E é isso, lindo processo de cura para todos nós, né? Eu estou super inclusa nele. E precisando, tamo aí, contem comigo. Gratidão a todo mundo que passou por aqui, quem tá aqui agora. Um beijo, linda sexta-feira pra gente. Vou deixar a live salva. Boa noite, meus amores.